Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. De volta para mais um vídeo. Nós estamos estudando uma disciplina chamada Recursos e Execução Penal, aqui dentro da teoria dos recursos, né? Em nosso direito processual penal. Bom, nós já vimos conceitos, já vimos as primeiras informações aí em relação aos recursos, vimos também os princípios. E agora vamos entrar então na cereja do bolo. Vamos entrar aqui nos recursos, tá? E o primeiro recurso que a gente vai falar é a apelação. São 3 tipos de apelação que o direito processual penal traz. A apelação em comum, a apelação do procedimento do júri e a apelação do procedimento sumaríssimo, também chamado de recurso inominado. Então, a apelação é o recurso ordinário por excelência, ou seja, é o mais usual, tá? Visando a reapreciação da matéria de fato e de direito. Então, esse é o conceito de apelação. É possível, inclusive, quando houver provas novas. Sua finalidade é a correção de error in iudicando, que é a reforma da decisão. Então, a apelação serve para reformar a decisão judicial, alterar, modificar, né, corrigir, enfim, o erro in iudicando. E também a apelação serve para a anulação das decisões, que seria o error improcedendo, tá? Que anula as decisões. Então, a finalidade da apelação é a correção das sentenças, tá? Ou a anulação. São 2 os efeitos da apelação. Nós temos aí o efeito devolutivo, nós já vimos em vídeos anteriores os efeitos, tá? Alguns dos efeitos dos recursos. Então, a anulação apresenta 2 efeitos. Um deles é o devolutivo, que é quando o recorrente devolve ao tribunal. Quando eu falo devolve, é que ele manda, tá? Então, teve a decisão em primeira instância, então ele pega o recorrente pega a decisão, porque ele está inconformado com a decisão, e ele tem esse direito do duplo grau de jurisdição, lembra de que é um dos princípios, em devolver isso ao tribunal. Então, o recorrente devolve ao tribunal a competência para conhecer a matéria impugnada e apreciar o recurso. Então, este é um dos efeitos, né, da apelação. Então, quando se impetra a apelação, um dos efeitos, então, é levar esse recurso para apreciação do tribunal, para uma nova análise, para ver se ele consegue, então, mudar essa decisão. Esse é o objetivo da apelação. E o segundo efeito é o efeito suspensivo, que é a possibilidade da da decisão de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso. Então, voltando, é a impossibilidade da decisão produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso. Ou seja, o efeito suspensivo suspende os efeitos da decisão judicial. Então, se o juiz decretou na primeira instância a prisão, em regime fechado, por exemplo, enquanto o recurso está rolando, né, através da apelação, fica suspenso, então, essa decisão, que eu dei o exemplo aqui, do cumprimento da sentença em regime fechado, por exemplo, tá? Então, o efeito suspensivo é a impossibilidade da decisão produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso. Então, senhores, é isso. Temos 3 apelações: apelação em comum, procedimento do júri e o procedimento sumaríssimo, que trazem esses 2 efeitos, o devolutivo e o suspensivo. Então, vamos passar agora para as apelações, os 3 tipos de apelação, tá? Então, temos primeiro a apelação em comum. Ela vem prevista
no artigo 593, incisos 1 e 2 do CPP, do Código de Processo Penal. E cabe quando? A apelação comum. Cabe recurso cabível das decisões definitivas ou com força definitiva, ou seja, das sentenças, tá? Então, quando tiver ali uma decisão definitiva da sentença, né? A parte for julgada e trouxer, então, essa decisão definitiva ou com força definitiva, cabe apelação. Lembra que eu falei dos pressupostos, que um deles era a legitimidade? Então, a legitimidade aqui da apelação é da acusação e defesa, ou seja, a acusação ou a defesa podem apelar, ou seja, a parte que está sendo acusada e quem está acusando, no caso, né, o Ministério Público. O prazo para interposição da apelação é de 5 dias corridos. Nós falamos lá da tempestividade em vídeo anterior, então lá a gente explicou que eram 5 dias corridos, né, a regra. Então a apelação está dentro da regra, 5 dias corridos, tá? E a interposição pode ser feita de maneira escrita ou oral. O prazo para razões recursais são 8 dias corridos. Então, assim, a interposição são 5 dias, né? Fala, excelência, eu vou recorrer. Então, tem 5 dias para essa manifestação. E 8 dias que é o prazo para as razões recursais. Então, de acordo com o artigo 600, parágrafo 4º do CPP, o apelante poderá protestar por apresentar suas razões recursais perante superior instância. É quando ele vai apresentar, tá? 8 dias corridos. 5 para apelar e 8 para as razões. E se é apresentada a apelação, a outra parte tem direito ao quê? A apresentar as contra-razões, né? Então, aqui vai ter o exercício aqui daquele princípio da dialética, dialeticidade, que nós explicamos em vídeos anteriores. Então, quando a parte apresenta a apelação, esse recurso, a outra parte, então, vai apresentar a contra-razão. E quanto tempo? Em 8 dias também, tá? Então, retomando, 5 dias para a manifestação, ou seja, para a interposição, depois 8 dias corridos para as razões recursais da parte que está recorrendo, e depois 8 dias também corridos para a outra parte apresentar suas contra-razões. E de quem é a competência? Quem vai julgar a apelação? Dependendo da matéria, vai ser o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, ou seja, na Justiça Estadual ou na Justiça Federal, ali dentro da Justiça Comum, tá bom? Então, além disso, tem os efeitos, tá? Os efeitos aqui da apelação, o devolutivo, ou seja, essa ação, essa possibilidade de devolver ao tribunal para apreciação, e o suspensivo, tá? Que é a impossibilidade, então, da decisão produzir efeitos enquanto o recurso está sendo julgado, tá? Então, esta é a apelação comum. Dá uma olhada lá no seu Código de Processo Civil, artigo 593, que fala: caberá apelação no prazo de 5 dias. Não misture, gente. 8 dias corridos é para as razões recursais, tanto primeiro do recorrente, tá? E depois as contra-razões também, 8 dias corridos. Mas o artigo é claro, a apelação ela é interposta em 5 dias. Então, artigo 593, mais uma vez, caberá apelação no prazo de 5 dias. Inciso 1, primeiro, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, ou seja, no primeiro grau, né, na primeira instância. E inciso 2, das decisões definitivas ou com força definitivas proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior. Então é isso, tá? Importante é o que tá no caput aqui, caberá apelação no prazo de 5 dias, ok? A próxima apelação, isso tudo que eu falei da apelação comum. Vamos à apelação do procedimento do júri, artigo 593 também, e o inciso é o 3º do CPP.
E aí vamos ver quais são as situações de cabimento da apelação do procedimento do júri. Primeiro, ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Neste caso, deverá ocorrer uma nova sessão plenária. Pronúncia é quando, depois de todo o inquérito, então, o investigado vai ser pronunciado para o júri, tá bom? Então, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, então a pessoa já foi pronunciada, já foi indicado para o procedimento do júri e ocorrer nulidade posterior a essa pronúncia. Então, neste caso, deverá ocorrer uma nova sessão plenária, ou seja, um novo julgamento, tá? Segundo, for a sentença do juiz presidente, lá no tribunal do júri, contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Porque o juiz lá no tribunal do júri, ele não julga, ele conduz a sessão, a plenária, mas quem decide é o tribunal do júri. São aquelas pessoas escolhidas. Depois a gente vai aprender também mais profundamente sobre o júri, tá? Mas o que é importante saber é que quem julga são aqueles jurados. O juiz só vai proferir a sentença, homologar, tá? E conduzir toda a sessão, colocando ordem na sessão. Então, se a sentença, e ele vai falar a sentença, se a sentença do juiz presidente for contrária ao que está previsto na lei ou contrária ao que os jurados decidiram, também cabe essa apelação aqui, tá? Neste caso, não tem necessidade de novo júri, bastando o tribunal reformar a sentença. Terceira situação de cabimento, quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou medida de segurança. Neste caso, não tem necessidade também de um novo júri, bastando o tribunal reformar a sentença, tá? Então, quando houver erro ou injustiça à aplicação da pena ou da medida de segurança que estiver sendo aplicada, ainda dentro desse âmbito do júri, também cabe a apelação. E por fim, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Então, houve toda a sessão, foram apresentadas as provas, né, ouvidas as testemunhas, tudo indicava que o réu, sei lá, deveria ser absolvido, ficava claro, evidente, mas não se sabe por quê, de repente os jurados decidiram pela condenação do réu. Então, ficaria uma coisa extremamente estranha, se tudo indica que ele é inocente, ele ser condenado. Então, se for a decisão dos jurados manifestamente for contrária à prova dos autos, também cabe apelação, tá? Essa apelação do procedimento do júri, não aquela comum que a gente já viu. E nesta hipótese, o tribunal irá cassar a sentença, né? Porque então vai ser feita a apelação para o tribunal, porque o júri, gente, é a primeira instância, tá? Então, o tribunal irá cassar a sentença para que o acusado seja submetido a novo julgamento. Aqui vai haver um novo julgamento. A apelação por esta hipótese poderá ocorrer uma única vez, pouco importando quem tenha apelado a primeira, tá? Se defesa ou acusação. Então, 4 cabimentos da apelação do procedimento do júri: quando houver nulidade posterior à pronúncia, quando a sentença lá do juiz presidente for contrária à lei, né, a lei expressa, ou a decisão dos jurados, quando houver erro ou injustiça em relação à aplicação da pena, ou quando a decisão dos jurados for contrária ao que tiver ali de provas nos autos, tá bom? Artigo 593, inciso 3, ele dispõe dessas 4 situações de cabimento, então, da apelação do procedimento do júri. Também pode ser acusação e defesa, enquanto legitimidade, tá? Que pode apelar. O prazo para interposição é idêntico da apelação comum, 5 dias escrito oral para a interposição da apelação. Da mesma forma, para o prazo para as razões recursais, 8 dias, e 8 dias para as contrarrazões. E a competência da mesma forma que a apelação comum, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, dependendo da matéria. E por fim, senhores, temos a terceira apelação, que é a apelação do procedimento sumaríssimo. Sumaríssimo, senhores, dá a impressão de coisa rápida, tá? Então, sumaríssimo.
sumaríssimo, também chamado de recurso inominado. Então, o recurso inominado, que é muito usual da gente encontrar, nada mais é do que a apelação do procedimento sumaríssimo, tá bom? Porque esta apelação, ela não é não é de competência do Tribunal de Justiça nem do Tribunal Regional Federal. Mas vamos ver aqui, na mesma sequência que nós vimos as anteriores. Então, enquanto a apelação comum e a apelação do procedimento do júri estão previstas no artigo 593 do Código de Processo Penal, a apelação do procedimento sumaríssimo, né, o recurso inominado, está previsto numa lei à parte do CPP. Está no artigo 82 da Lei 9.099 de 1995, tá bom? Eu vou ler eu gosto de ler os artigos, tá? Pé da lei ali, eu gosto de ler. Então, vamos ler aqui o que traz o artigo 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá a apelação. Estamos trabalhando a apelação ainda, tá? Mas aqui você viu que já é denúncia ou queixa, tá? Já não é tribunal do júri, já não é sentença, é denúncia ou queixa e também sentença, tá? Então, calma lá. Então, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença, caberá apelação, que poderá ser julgada por uma turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Portanto, não é no tribunal, tá? De justiça, nem no Tribunal Regional Federal. E aí, parágrafo 1º. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contato da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Parágrafo 2º. O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que alude o parágrafo 3º do artigo 65 desta lei. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa e o último parágrafo aqui, 5º, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acordo. Mas o que mais nos interessa é o caput, né? E então, essa apelação, ela é específica para infrações de menor potencial ofensivo. Então, veja, as infrações penais de menor potencial ofensivo são as contravenções penais e aqueles crimes cuja pena máxima prevista não ultrapasse a 2 anos. Então, pessoal, apelação comum vai ser de crime superior a 2 anos, correto? A apelação no tribunal de júri é quando há a pronúncia daqueles crimes contra a vida, lembra? Homicídio, infanticídio. Então, os crimes contra a vida vão ser julgados pelo tribunal do júri. Então, o segundo tipo de apelação que a gente estudou aqui são esses dos crimes contra a vida. Então, é o outro tipo de apelação, que tem prazo igualzinho à apelação comum. Agora, essa terceira, então fica fácil de gravar a primeira e a segunda. Uma é para crimes acima de 2 anos, né? A segunda, as questões do júri. E a terceira, que não é julgada no Tribunal de Justiça nem no Tribunal Regional Federal, mas no juizado, né, no Juizado Especial Criminal, o famoso GCRIM, são para as infrações penais de menor potencial ofensivo, ou as contravenções penais. Então, a pena máxima que não ultrapasse a 2 anos vão para o GCRIM, entendeu? E aí, o cabimento das decisões proferidas no Juizado Especial Criminal, porque vai estar lá, né, no Juizado Especial Criminal, tá bom? Por quê? Porque a pena para esses casos não ultrapassa a 2 anos. Por isso que está numa lei à parte também, tá? Não está no Código de Processo Penal. A legitimidade também é da acusação e da defesa, e aí os prazos são diferentes da apelação comum e apelação do procedimento do júri. Lá, nós temos o prazo para interposição 5 dias, naquelas 2 apelações. Aqui, no sumaríssimo, no recurso nominado, o prazo para interposição é de 10 dias corridos, já acompanhado das razões recursais. Olha que informação importante. Na apelação comum e na apelação do procedimento do júri, primeiro, a parte tem 5 dias e depois mais 8 corridos
para, primeiro, os 5 dias para a interposição e 8 para a apresentação das razões. Aqui no procedimento sumaríssimo são 10 dias já para a interposição e para a apresentação, faz junto, tá? Das razões recursais. E a outra parte, por sua vez, também 10 dias. Então, lembra, lá 5, 8, 8, aqui 10 e 10, tá bom? A competência aqui é do egrégio colégio recursal. Então, aqui não é julgado pelo Tribunal de Justiça, nem pelo Tribunal Regional Federal, tá? Então, pelo egrégio colégio recursal, juízes de primeiro grau que têm a incumbência de julgar os recursos do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, tá bom? Então, tem essa particularidade pra gente guardar. E os efeitos são os mesmos, tá? Dos 3 tipos de apelação, o devolutivo e o suspensivo. Beleza, pessoal? Então, a gente fecha a apelação, tá? Lembrando que são 3 apelações: apelação comum, apelação do procedimento do júri, que são quase ali parecidas. Lógico que a apelação do procedimento do júri tem as suas particularidades, que a gente falou aí, né? Quando houver a nulidade posterior à pronúncia, quando o presidente lá, o juiz presidente da sessão, der a sentença contrária ao que está expresso na lei ou à decisão dos jurados, quando houver erro de injustiça ou erro ou injustiça no que se refere à aplicação da pena e à medida de segurança, e quando a decisão dos jurados for ao contrário do que está ali provado, né, nos autos, trazido pelos autos, tá bom? Então, as 2 apelações. E a terceira, né, o recurso nominado, a apelação do procedimento sumaríssimo, que vai ter aí as penas com menor potencial ofensivo, aí as penas que não ultrapassam 2 anos, tá bom? Então vai para o Juizado Especial Criminal GCRIM, e aí tem as particularidades em relação aos prazos, tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ajudado. Para mim foi muito bom, já tá aqui na cabeça, acho que já dá para fazer a prova. O próximo recurso que a gente vai estudar no próximo vídeo é o rese, tá? Só um spoiler, que é o recurso em sentido estrito. Mas eu espero que você fique 10 aí no que se refere à apelação. Até mais, tá? Um abraço.